Olá! Saúde do trabalhador municipal foi discutida na casa. Vereadores aprovaram um decreto sobre a licitação do transporte coletivo. Sem moradias, voceiros pedem apoio para os parlamentares. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. A saúde do servidor municipal foi debatida em audiência pública no plenário da Casa. Os proponentes foram os vereadores Ivan Duarte, Marcola, Conceição Monsan e Beto Z3. Um problema que se arrasta desde setembro do ano passado motivou a audiência pública que reuniu o funcionalismo municipal no plenário da Casa. Intitulado como Descaso da Saúde do Servidor Municipal, o encontro debateu principalmente o trabalho realizado no setor de biometria médica. São um grande número, que é a maioria, de atestados médicos, mesmo que emitidos por especialistas, eles estão sendo contestados pela médica do trabalho. Ou seja, médicos, traumatologistas, endocrinologistas, que são especialistas de área, atendem aquele servidor, atestam, informam do tratamento que tem que ser feito, emitem um receituário e dizem quantos dias aquele servidor tem que ficar em repouso. Ao chegar na antiga biometria, tudo isso é modificado. Ou não se aceita o atestado, ou se reduz os dias, muda-se a medicação, é alterada na hora pela médica e ainda por cima o servidor acaba voltando doente para trabalhar. Além disso, a forma de contratação e atual lotação da chefe do setor, Rossana Guidotti Gomes, é questionada. De acordo com a presidente do SINP, Tatiane Rodrigues, a médica está em desvio de função. Que seja clara a forma que a médica que responde por esse serviço foi contratada, porque nos documentos que constam, inclusive na página da transparência, que nesse caso não tem nada de transparente, ela consta como médica plantonista, então ela não deveria estar respondendo pela prática da medicina do trabalho. O tema já foi pauta de 3 encontros nos últimos 4 meses. E segundo os parlamentares, até o momento, a administração municipal não respondeu formalmente aos questionamentos. Presente na audiência e representando o Executivo, o secretário de Gestão Administrativa e Financeira, José Cruz, se posicionou sobre as denúncias dos servidores. A partir do momento que existem denúncias, a partir do momento que se levanta qualquer tipo de questionamento na área pública, a primeira medida a ser tomada é averiguar exatamente a procedência dessas informações, dessas denúncias, e, evidentemente, a partir da constatação ou não, é que se toma providências, não se antecipa providências, a gente constata. Em relação à postura adotada pela chefe da biometria, o secretário declara que a formação profissional dá a ela essa competência. Um médico do trabalho, ele é especialista nessa área e, portanto, ele tem a condição de avaliar a patologia do indivíduo com a condição de trabalho. Então, na realidade, se algum médico conceder um atestado, por exemplo, de 5 dias, esse médico tem que avaliar se é 5 dias, se é 3 ou se é 30, correto? Porque ele vai avaliar a situação do servidor perante o trabalho. O exemplo dado é uma conjuntivite, em que os médicos podem dar 15 dias e o médico do trabalho identifica. O problema da conjuntivite é o contágio, correto? Então, 3 dias é o contágio. Então, ela vai poder definir que esse atestado seria de 3 dias e não de 15. Assim como em outro atestado, ela pode ampliar da forma que achar conveniente em função da patologia identificada. Já sobre o desvio de função de Rossana, o secretário justifica que a falta de médicos para desempenhar a função fez com que a administração municipal tomasse atitudes emergenciais. Os médicos que atuavam anteriormente, que atuam na medicina do trabalho, eles eram médicos cedidos da Secretaria de Educação, médicos com contrato de plantonistas, correto? Bom, tão logo nós identificamos isso, encaminhamos à Câmara o pedido da contratação de médicos e reavaliação da remuneração desses médicos, porque no concurso público que abrimos, não houve um médico que passou e ele não aceitou assumir em função do salário. Então, a nossa preocupação foi imediata de encaminhar para a Câmara um projeto de lei solicitando a regularização dessa situação para que possamos fazer uma seleção pública e fazermos, evidentemente, um novo concurso público. Só que até o momento nós não recebemos resposta da Câmara. Porém, a declaração do secretário desagradou o presidente da Casa. A fala dele é tão irresponsável quanto o projeto, que visa contratar um médico para revisar o trabalho dos outros,
para ver se o trabalho dos outros está certo ou está errado. Quando a preocupação nossa da cidade é ter médicos de posto de saúde. Este projeto não está na Câmara, esse projeto só existe na cabeça dele. Ao final da audiência, que durou cerca de 4 horas, alguns encaminhamentos ficaram definidos. A gente conseguiu garantir junto ao secretário Cruz, depois de muita luta, muitas falas aqui dos servidores, dos vereadores, nós queremos apurar o contrato e a forma de contrato que foi contratada essa médica, que tem uma denúncia que ela foi contratada para fazer plantão na Secretaria de Saúde, está desviada na função de médica do trabalho. Esse é o primeiro item. O segundo item, nós vamos verificar também as formas de atestado e como esses atestados estão sendo feitos na perícia que ela faz, quando vem atestado de um outro médico, uma outra especialidade, qual o critério de perícia que ela está usando para dizer que uma pessoa que fraturou um pé que não pode ficar 20 dias a fazer o trabalho e sim 15, qual é os critérios que ela está adotando para fazer essa contestação de outros profissionais da área. Nos outros encontros anteriores, o secretário Cruz sempre afirmou na sua fala que eles já identificaram problemas com alguns médicos que emitem um grande número de atestados, como um único médico emitiu mais de 11 mil dias de atestados em um ano. E foi falado, sim, pelo secretário, no encontro aqui na Câmara em dezembro, que eles iriam encaminhar para o Ministério Público. Porque se existem médicos que porventura estejam falsificando, adulterando, enfim, têm que ser responsabilizados. Se tem servidores também que não estão doentes e podem partir-se do pressuposto que estejam doentes, de fato não estão, nós concordamos que tem que ser apurados. O problema é que não está sendo apurado absolutamente nada do que é questionado por nós, pelo sindicato, pela Câmara, e as práticas continuam. O vereador Rafael Amaral uniu a organização do projeto Baixos Pelotas a um representante da CDL para tentar firmar uma parceria entre as duas partes. A intenção do parlamentar foi de aproximar o grupo Baixos Pelotas da CDL. A CDL tem um grande espaço onde é feita a Fena Doce. Aqueles espaços não podem ser feitos de 1 a 2 vezes ao ano em grandes eventos, né? E os Baixos Pelotas já tem uma marca, vai para o 3º ano, e é um setor que gera muito emprego, emprega muita gente, que a sociedade tem que reconhecer. A ideia é que consiga fazer esse grande evento, o qual o 2º ano eu presenciei, vieram carros da Argentina, do Uruguai, Santa Catarina, Porto Alegre, região metropolitana, da Serra, e as pessoas vieram aqui em Pelotas, ficaram nos hotéis, consumiram em Pelotas, gastaram seu dinheiro em Pelotas. A ideia é fomentar o turismo e também gerando emprego. O empresário Francisco Rodrigues, que faz parte do grupo automotivo, participou da reunião para apresentar as necessidades para melhorar o evento. Eu vim buscar uma aproximação com o CDL para ter um crescimento do meu evento, para ter um maior desenvolvimento socioeconômico, para que as empresas consigam se aproximar mais do evento e nós consigamos fazer que esse ano seja maior do que os outros, um crescimento legal para o evento de Pelotas. Um dos componentes do Conselho Gestor da CDL Pelotas, Daniel Alau, ouviu o empresário e sugeriu que fosse apresentado um projeto detalhado. Com muito prazer que eu recebi o convite do Rafael Amaral, do nosso vereador, para conversar sobre o desenvolvimento, né, da região como um todo e apresentando, né, aproximando o senhor Francisco, que é um dos responsáveis pelo projeto de exposição de veículos, né, e buscando um apoio da entidade para que possa se promover e efetivar a promoção desse evento no período de julho de 2015. O vereador também aproveitou o encontro com o representante da CDL para entregar o convite para a audiência pública que irá tratar sobre a Lei 5.100. Sou um vereador que trabalha muito para o desenvolvimento da cidade. E para o desenvolvimento tem que ter emprego. Para o emprego tem que ter oportunidades. E as empresas de Pelotas têm que ter uma lei, a 5.100, que seja mais desenvolvida para a geração desses empregos. Eu não acredito numa transformação de uma cidade ou um desenvolvimento sem a geração de empregos. Então, na verdade, junto à CDL, digamos o convite oficial para o dia 16, às 19 horas, essa grande audiência pública que vai debater a nova formulação da Lei 5.100. Queremos empregos e, para isso, tem que dar estrutura para os empresários. Diante do feriado de amanhã, que marca a Sexta-feira Santa, o som daqui foi transferido para segunda-feira, às 6h30 da tarde, no plenário da casa. A próxima atração é o Talk Metal, que é um projeto do músico Wagner Menezes. Com um saxofone, o instrumentista vai levar para o plenário um repertório diversificado. Tu me apresentar naquele espaço ali da esplanada do artista, que é bem em frente ao 7 de abril ali. Sempre que possível, às sextas e sábados pela manhã eu tô por ali. E o que tu vai trazer pra gente? Olha, eu gostaria primeiramente de convidar que vocês assistam, porque eu vou trazer de tudo um pouquinho, né? Mas eu vou trabalhar em cima
meu CD, que o pessoal já conhece já. E eu cheguei na marca de 1.000 CDs espalhados por Pelotas e região do Brasil todo aí. Produtores de Pelotas receberam a certificação de produção orgânica nessa semana. E o Legislativo participou do ato. Para diferenciar a agricultura que utiliza agrotóxicos da produção orgânica, a Rede Ecovida disponibilizou uma certificação dada pelo Ministério da Agricultura, que foi concedida a cerca de 60 agricultores da região. Agora nós temos a possibilidade de, dentro desse processo, os agricultores, eles terem essa acreditação, essa credibilidade de uma produção diferenciada, produção de alimentos, que pode ser vendida tanto no mercado interno como externo, então com todo um controle de qualidade. O vereador Beto Z3 foi apreciar a entrega dos certificados e falou sobre a importância desse reconhecimento. Esse selo vem em boa hora, ficamos muito felizes da Câmara estar participando do nosso mandato, dialogando também, sabemos a importância e mais uma vez registrar o trabalho que o Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, que é pioneiro na região nessa questão do incentivo à produção orgânica, do incentivo de cada vez menos nós não usarmos mais o veneno, um linguajar bem popular, no plantio. Sem moradias, poceiros de um loteamento da cidade pediram apoio para os parlamentares. O presidente e outros vereadores da Casa Legislativa reuniram-se com o Poder Executivo para tentar solucionar o problema dos ocupantes da Vila Osório. Desesperada e sem ter para onde ir, a moradora Marisa Brito não teria recebido qualquer notificação para desocupar o local. Só sei que a prefeitura veio aqui e disse que nós tínhamos que tirar a casa daqui, então eles iam passar a máquina por cima, como já passaram lá na outra ali. Então, para não quebrar o pouco que nós temos que tirar. Porque não tem nada. Coitado de cuidador de carro, tá? Não tem nada, fizemos essa casa, gastamos quase 300 pila fazendo essa casinha. O senhor pode ver que é umas tábuas bem friores. Essas tabuinhas podres. Como é que nós vamos deixar passar o máquina por cima e quebrar tudo? O que eu gastei, meu dinheirinho. O vereador Anderson Garcia, que esteve reunido com os outros vereadores, representantes do Poder Executivo e moradores do local, tenta esclarecer a situação. Houve uma sensibilidade do secretário Jair Seidel em esperar que a Secretaria de Justiça Social tomasse uma decisão em relação àquelas 4 famílias que estão tendo as suas casas derrubadas. Acontece que é uma invasão ilegal numa área de preservação ambiental e a Prefeitura não pode aceitar isso aí. O presidente da casa, Ademar Ornel, expõe as medidas que vão ser tomadas para a realocação dos moradores do loteamento Osório. Bem, eu acho que a gente conseguiu buscar um entendimento, decidir que essas pessoas fossem cadastradas pelo setor competente de habitação da Prefeitura e tivessem uma prioridade em relação aos programas habitacionais, e não só isso, mas também que se buscasse uma alternativa para que elas pudessem construir as suas casinhas num lugar destinado e propício à sua moradia. Confira no próximo bloco a votação do decreto legislativo que visa dar estabilidade para funcionários e usuários do transporte coletivo. Nós já voltamos. Fique conosco. Nós somos do Clube 200. É assim que a gente se cumprimenta. Gostamos de polenta? Pimenta! Mascamos chiclete de menta. No sexo a gente nunca se aposenta. E com camisinha, a segurança aumenta. Se você é como a gente, tem 50, 60, 70, mas também não aparenta. Experimenta! Minha mulher, quer dizer, a presidenta. Sexo não tem idade, proteção também não. Dona Joana é uma mulher guerreira. Quer ser respeitada. É dona do seu destino. Dona Jussara sonha com a igualdade entre homens e mulheres. É dona da sua história. Dona Carla sofria violência. Conheceu a Lei Maria da Penha,
agora é dona da sua vida. Dona Maria representa todas aquelas que lutam pelo fim da violência contra as mulheres. É dona dos seus sonhos. Viver sem violência. Direito das mulheres do campo e da floresta. Ligue 180. Filho, esse é o mundo aqui fora. Bonito, colorido, cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. E eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu tô pronta para sua chegada. Toda mulher está. É natural. Assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal. Deixe a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. As atividades e discussões do Poder Legislativo você acompanha durante a transmissão das sessões ordinárias. Terças, quartas e quintas-feiras, às 8h30 da manhã, ao vivo aqui na TV Câmara. Na noite de ontem foram realizadas 2 sessões extraordinárias, onde foi apreciado pelos parlamentares o decreto legislativo sobre a licitação do transporte coletivo. Por 12 votos a favor e 2 contrários, a proposta foi aprovada pelos vereadores. De acordo com o presidente da Casa, o documento foi produzido por conta da preocupação com alguns itens no edital de concorrência, publicado pelo Executivo. Esse decreto alerta o prefeito para suspender o processo de licitação, para que ele corrija os defeitos dessa licitação, que são contrários às leis vigentes, e é o que nós esperamos que o prefeito se alerte para isso. A intenção do Legislativo é suspender o edital, até que as alterações propostas no decreto sejam realizadas. As indicações da Casa são para dar garantias aos trabalhadores e usuários do transporte. Direito à estabilidade dos trabalhadores, a manutenção dos cobradores do transporte coletivo, a licitação primeiro cidade, depois colônia, a idoneidade das empresas que vão concorrer ao processo licitatório, entre outros. Os funcionários do transporte coletivo lotaram o plenário novamente. O secretário do Sindicato dos Rodoviários, José Inácio de Jesus, parabenizou a iniciativa da Câmara e disse que a aprovação do decreto dá mais tranquilidade para a categoria. Ele não traz somente um alívio somente para os trabalhadores do setor, mas para a população em Pelotas. Porque nós não podemos admitir, numa cidade de tantas dificuldades, numa cidade onde não existe geração de emprego, o prefeito se atreva, né, a publicar um edital onde, nesse edital, não contempla o emprego de mais de 2.000 trabalhadores. Nós vivemos uma cidade onde as dificuldades de emprego são muito grandes. Então, essa casa legislativa, no dia de hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que ela teve uma luz muito grande ao buscar esse decreto legislativo, tentando sustar esse edital que está em andamento. Porque o edital que está em andamento, ele não contempla nem mesmo o usuário, não contempla os trabalhadores e não contempla os empresários do setor de transporte coletivo de Pelotas. E você sabe o que é um decreto legislativo? O chefe da assessoria jurídica da Casa nos explica a funcionalidade desse procedimento. Entretanto, tem outros atos normativos, como decretos do prefeito, que eles não vêm para a Câmara para discussão. E se esses decretos do Poder Executivo não atendem à legislação, né, isso é uma questão subjetiva de entendimento dos parlamentares, esse decreto do Executivo ser atacado, vamos dizer assim, via um decreto legislativo. Ou seja, os parlamentos têm essa faculdade, mais do que isso, têm o dever, né, de fiscalizar o decreto do Executivo que culminou no edital de licitação do transporte coletivo. Confira agora os principais temas abordados na sessão plenária desta quinta-feira.
O vereador Marcos Ferreira falou das audiências públicas realizadas ontem sobre o transporte público municipal e o descaso com a saúde do servidor público e parabenizou os parlamentares que estiveram presentes. Segundo ele, a licitação do transporte público é necessária e a discussão serviu para fiscalizar o edital e ajudar para que o processo aconteça de maneira correta. Marcola falou ainda da necessidade de ser instalada uma CPI para estudar os problemas com os atestados dos servidores municipais. O vereador Marcos Cunha comentou sobre a necessidade de existir a possibilidade de oposição nos debates da Casa. O parlamentar falou ainda dos problemas enfrentados pelos servidores públicos para terem os atestados médicos aceitos. Marcos Cunha falou que é preciso definir prioridades para a colocação de asfalto na cidade e investir onde realmente precisa. O parlamentar falou ainda que o processo licitatório do transporte coletivo precisa ser feito, pois hoje ele não atende a população com eficiência. O vereador Vicente Amaral deixou uma mensagem de Páscoa e falou que é preciso existir um bom planejamento para que a cidade se desenvolva melhor. O vereador Edmar Campos subiu à tribuna para falar da falta de políticas públicas voltadas para os pescadores. O parlamentar comentou também sobre a audiência pública realizada ontem do transporte público municipal. O vereador Rafael Amaral falou sobre a situação precária da saúde na região sul devido à falta de repasse de valores por parte dos governos estadual e federal. O vereador Ivan Duarte comentou a audiência pública realizada ontem sobre o transporte público municipal e falou sobre algumas cláusulas do decreto assinado pelos parlamentares da Casa. Antônio Pérez falou da falta de um representante do governo estadual que possa assinar as escrituras para a transferência de imóveis das Coabs. Viana comentou sobre a sessão extraordinária realizada ontem à noite na Casa para falar sobre transporte público municipal e também falou de alguns itens do decreto assinado pelos parlamentares. O presidente da Casa trouxe à tribuna o edital sobre a licitação do transporte público e falou que um dos deveres do Legislativo é fiscalizar o Executivo. O vereador Beto da Z3 falou sobre a colocação de asfaltos em locais onde já existe calçamento, o que, segundo ele, piora a situação do município quando chove. De acordo com o vereador, existem locais na cidade por onde passam veículos do transporte público que necessitam de asfalto. Vamos relembrar então as principais notícias apresentadas nos jornais da Câmara de terça e quarta-feira. Na edição de terça, você conferiu como ficou a cidade com as chuvas que caíram no início da semana. Mostramos também a reunião com o Sindicato dos Rodoviários sobre a licitação do transporte coletivo. E ainda você assistiu à preparação de um atleta pelotense que vai participar do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. No Jornal de Quarta, você conferiu como foi a feira de adoção de animais. A audiência que debateu a situação do SANEP e a cobrança de água por consumo também foi mostrada. E nossa equipe levou até você todos os detalhes da audiência pública que lotou o plenário para continuar o debate sobre a licitação do transporte. E a próxima semana já começa com atividades. Uma audiência na segunda às 10 horas da manhã vai marcar o início das atividades legislativas. Quem nos traz mais informações é a repórter Manuele Mota. Cris, a Secretaria Municipal de Saúde vai vir à casa para apresentar o relatório quadrimestral de 2014, dos trabalhos realizados pelo órgão. Aqui ao meu lado está o presidente da Comissão de Saúde da casa para nos falar um pouco do que vai ser tratado nessa audiência. É uma audiência formal que a legislação prevê para a Secretaria apresentar sempre os trabalhos do quadrimestre para a Câmara de Vereadores e para a comunidade em geral, na verdade. A oportunidade é para que a comunidade de Pelotas participe, pergunte, reclame, faça sugestões, né, e os outros vereadores também. Então, na próxima segunda-feira, às 14 horas, a secretária e o seu staff, toda a sua equipe, estarão aqui na Câmara de Vereadores prestando contas à comunidade de Pelotas. Então, é uma oportunidade de nós nos fazermos presentes aqui e fazermos as nossas reclamações quanto ao atendimento da saúde pública em Pelotas. Tá certo, muito obrigado, vereador. Manuele Mota para o Jornal da Câmara. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais informações do Legislativo Pelotense.
Desejo para você um ótimo feriado, uma boa Sexta-feira Santa e, é claro, que o Coelhinho traga muitas coisas boas. Obrigada pela audiência e até o próximo encontro.